Prezado cidadão real, você que nos acompanha tradicionalmente nessas edições do mês de outubro já se acostumou em saber que dedicamos todas essas oportunidades para abordarmos assuntos relacionados à educação. Como um todo, de forma muito ampla, muito geral, não tão somente a educação acadêmica, aquela que você tem a oportunidade e o privilégio no nosso país de, evidentemente, absorver nos bancos escolares, quer seja de diferentes graus de instrução, mesmo em nível superior, como também aquela educação e formação dos princípios e valores éticos e morais. Até porque entendemos que a educação é a base da transformação que nós precisamos. É um discurso, inclusive, já cansado, viciado e repetitivo, especialmente pelas autoridades que se prevalecem desta situação oportunamente em anos eleitorais, como certamente acontecerá no próximo ano. Passadas as eleições, passado o pleito, desmontados os palanques, a questão volta a ser tratada de maneira secundária. Não obstante, nós observamos inúmeras situações em que o setor está cada vez mais padecendo de uma administração séria e competente por parte também do governo federal. Além disso, temos alguns capítulos à parte que você que acompanha os noticiários toma conhecimento das frequentes e lamentáveis situações de insegurança e, por vezes, levando a óbito, crianças, servidores e professores nas próprias escolas, com determinado servidor ateando fogo numa turma de crianças bem pequenas e também depois um outro aluno portando uma arma de maneira totalmente ilegal e incompreensível, dispara contra seus colegas por conta também de situações ainda não bem esclarecidas no que se refere a bullying. Enfim, a situação é complicada, é grave, é difícil. Basta observarmos, conforme eu disse, o noticiário que leva diariamente informações do setor e que, infelizmente, está padecendo por conta dessas situações de agressividade extrema, sendo que muitos outros casos sequer são noticiados, sequer são registrados, sequer são dados ciência à população de uma forma geral, que é quem paga toda esta conta. Nesse sentido, procuramos tratar de diferentes aspectos do setor da educação, conforme disse, nesse mês de outubro. Na primeira edição do mês, conversamos com o coach neurolinguista William Moliari Jr., que, usando as técnicas da programação neurolinguística, traçou um perfil muitíssimo interessante sobre as diversas vertentes da educação para o ser humano, de maneira que ele conquiste a sua autoestima e valorize cada vez mais o seu bem-estar. Já na edição seguinte, abrimos as portas da nossa sala de aula virtual, recebendo o ilustre professor, escritor e conferencista Hamilton José Mouta Werneck, que nos ofereceu uma verdadeira aula sobre o tema. Na edição posterior, também tivemos a oportunidade de conversar com a escritora e tradutora Ana Beatriz Manier, figura sensacional, extremamente competente e encantadora, que nos trouxe reflexões profundas acerca do hábito da leitura e também expondo e ressaltando a importância da segunda-feira literária em Nova Friburgo, que aconteceu durante este final de semana anterior. E na semana passada, também tivemos a oportunidade de absorver os profundos conhecimentos do ilustre companheiro e amigo professor Ricardo Lengruber, que teceu absolutamente reflexões profundas
e extremamente competentes acerca deste cenário. Já nesta edição, também conhecida como a última do mês, estaremos conversando com um ilustre companheiro, sempre solícito, sempre atendendo os nossos convites, mas que responde administrativamente pelo exercício da função em nosso município. Certamente as informações serão muito interessantes, até porque existe uma clientela de mais de 20 mil alunos envolvidos na prestação do serviço público de educação em Nova Friburgo. Vale assistir, vale acompanhar, porque as informações, mais uma vez, serão de utilidade pública. Com a proteção de Deus sempre e, obviamente, contando com a confiança indispensável dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 30 de outubro de 2017. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5.000 panfletos 10 por 15 centímetros a partir de R$ 199,00. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399,00. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 2522-2174. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e, evidente, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez tratando das temáticas que envolvem o setor da educação com uma importantíssima autoridade pública que responde administrativamente sobre as ações do governo municipal no âmbito, evidentemente, da prestação deste indispensável serviço público. Antes de conversarmos com o já inquieto convidado, que está aqui ansioso por se manifestar, quero lhe advertir que ainda a sua participação continua sendo prejudicada porque os programas estão sendo gravados com a devida antecedência. Até que haja uma nova realidade estrutural na emissora, estamos nos adequando a esta condição evidente tomada pela direção para reajustar o funcionamento da casa e, desta maneira, não podemos realizar as edições ao vivo, o que realmente trazia uma emoção ainda maior com a sua concorrida e sempre saudável participação. Mas fique tranquilo que brevemente voltaremos a este saudável e habitual contato com todos vocês que nos prestigiam com a sua fantástica audiência, o que é motivo de alegria, satisfação, mas sobretudo de comprometimento com todos aqueles envolvidos na produção do programa Cidade Real. Sendo assim, cumprimento o ilustre companheiro, amigo, Renato Satiro, secretário municipal de Educação, professor, obviamente, e que, de maneira assim, muito cordial, muito gentil, sempre atende os nossos convites, obviamente sendo intermediado através da sua eficiente assessora de comunicação, a Rosa Martiri, que nesse momento nos observa atentamente, e desta forma a direção da Casa da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem absolutamente honradas com a sua presença. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, Zuri. Sempre um prazer estar aqui e poder tirar dúvida, falar um pouquinho dos nossos avanços, dos nossos problemas. Estou à disposição para esse bate-papo, poder esclarecer alguns pontos para que a população saiba
como está se passando a educação municipal. Legal, amigo. Antes de abordarmos aspectos locais, conversávamos aqui, até por conta do meu editorial inicial, dessas frequentes situações em que servidores e professores e professoras e servidoras estão sendo submetidos a nível nacional. As situações de agressão física, por vezes inclusive culminando com mortes, têm sido absolutamente inaceitáveis e inexplicáveis. De que maneira você, como professor, que inclusive tem o hábito de frequentar salas de aula, não estando evidentemente na administração pública, analisa todo esse contexto? Nós somos de uma época, eu mais do que você, que determinadas profissões tinham o respeito indistinto da população. Cito professores, policiais militares, policiais civis, médicos, enfermeiras, ou seja, o pessoal ligado à área da educação, da saúde e da segurança tinham grande credibilidade e respeito junto à população, o que hoje não acontece. Esses fenômenos que ocorrem nas escolas acontecem também, por vezes, nas delegacias e nas unidades de saúde. Te entristece esse cenário? Muito, né? Muito. Antigamente a gente via, inclusive, escolas respeitadas, né? Hoje nós temos aí, só esse ano, 4, 5 escolas assaltadas, né? Quer dizer, nem a unidade escolar na comunidade inserida, ela hoje é respeitada. Antigamente isso não acontecia, ou acontecia muito menos, né? Na rede municipal, como se trata de crianças até o 9º ano, né? A gente não tem muito esse tipo de registro, né? Alguma coisa isolada, né? Mas no ensino médio a gente vem acompanhando essa falta de respeito total com o professor, com o profissional da educação, que muitas das vezes vai se isolando e se afastando da sua profissão, já tem uma remuneração baixa e ainda por cima passar por humilhação, por agressão, né? Então isso deixa a gente muito triste. Eu que venho de família, minha esposa é professora, minha sogra é professora, então toda a família é envolvida em educação, chegar a esse ponto, né? Algumas coisas a gente consegue avaliar como avanço no nosso país, mas muitas coisas regrediram, né? Então isso deixa a gente muito triste e preocupado. Preocupado porque quanto mais você mostra, mais você também encoraja, parece, outras pessoas a fazerem. A gente não sabe como lidar, na verdade, como fazer com que a população retorne aquele respeito, aquele carinho que os professores antigamente eram tratados. Não tenha dúvida disso, é algo extremamente preocupante, sobretudo no que se refere ao seu desfecho. Não sabemos se a situação pode ser controlada ou ainda novos fatos nos aterrorizarão ainda mais diante das circunstâncias, das suas consequências. Agora, companheiro, tivemos notícia hoje, também conhecido como segunda-feira, dia 30 de outubro, até porque esse programa tem suas reprises diárias e você pode acompanhar qualquer edição anterior buscando assisti-las no aplicativo da TV Zoom. Entre na sua loja de aplicativos, baixe para o seu celular e assista a qualquer momento, em qualquer local, desde que tenha uma internet minimamente razoável, qualquer dos programas, inclusive, que foram citados aqui na abertura desse programa. Que o noticiário deu conta de que os professores da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis começaram uma greve de advertência por 48 horas. Por conta de reivindicações não atendidas e mais, por perda de direitos até então conquistados. Isso deixou um público-alvo de 42 mil alunos sem aula e também com o natural fechamento de 184 unidades escolares que atende toda esta população que busca formação escolar junto a essas unidades. Recentemente, em Nova Friburgo, tivemos também um estado de greve em que servidores
foram às ruas se queixando de situações semelhantes. No que se refere ao corpo docente, ou seja, os professores da rede municipal de ensino Nova Friburgo, qual é o tipo de relação que eles mantêm com a administração pública? Não posso falar sobre a realidade de Petrópolis, né? As alterações que o prefeito pretende fazer e que gerou isso tudo lá. Mas em relação à Nova Friburgo, a gente tem uma relação boa com os professores, a gente tem uma relação boa também com os dois sindicatos que hoje reivindicam melhorias para as suas categorias, tanto o CEP quanto o Sindicato dos Servidores Municipais, com a federação, e a gente tem discutido vários assuntos e a gente tem feito uma agenda positiva e alguns avanços. Na última paralisação, eu recebi alguns servidores do CEP em minha sala, e hoje pela manhã eu tive mais uma reunião junto com o prefeito, com a categoria, para tentar ver quais as pautas a gente conseguiria avançar e quais que não daria para ser avançadas ainda esse ano, né? O importante é o diálogo. Sem dúvida. Né? Se ouvir, respeito, isso é muito importante. A gente já mandou uma reivindicação antiga da categoria do pessoal de apoio para a Câmara, então para aprovar e finalmente legalizar de 8 horas a carga horária para 6 horas, que faz com que eles tenham esse direito, possam trabalhar num outro turno, em outra unidade escolar. A gente também limitou a data do pagamento do adicional de qualificação, que vem atrasado desde 2010. As pessoas que entram com seus processos, né, querendo esses enquadramentos, então a gente vai pagar a partir de dezembro. A partir de dezembro? A partir de dezembro a gente vai pagar, não vai gerar mais dívidas e vamos parcelar o atrasado. Mas já incorpora no seu salário e o servidor já sai, e são muitos casos, né, já sai recebendo um pouco mais. Esses dois aspectos foram atendidos. Né? Os outros dois mais polêmicos, né, um em relação ao piso do pessoal de apoio, né, que tem um abono de 130 e aí fala-se que ganha menos que o salário, mas com o abono não ultrapassa, né? Aliás, fica no salário mínimo. O prefeito ainda não conseguiu dar um reajuste, porque a preocupação é realmente tentar pagar a folha. A gente está com dificuldade. Esse mês, acho que hoje estava conversando com o secretário de Fazenda, agora que está se conseguindo, quer dizer, dia 30, ter o dinheiro para pagar a folha do mês. Então a situação é muito difícil, mas está se avançando. O plano de cargos e salário do pessoal de apoio, reuniões semanais com o pessoal do CEP, com o pessoal do Conselho Municipal de Educação, juntamente com o subsecretário administrativo, justamente também com a secretária de Administração, Ana Paula. Então está se avançando também. Então é um contexto totalmente diferente do de Petrópolis. Nós não temos nenhum direito retirado do servidor, né? Não estamos fazendo nada para tirar direito, então é outro contexto. Eu espero, eles têm também, estão em estado de paralisação, essas coisas assim também que estão acontecendo aqui em Friburgo também, mas que tem Zuri, nós estamos hoje praticamente no mês de novembro, né? Exato. Para que a gente pense também o seguinte, está tendo conversa, está tendo avanço. E as crianças não podem ser prejudicadas também, né? Porque hoje nós temos cerca de 20 mil alunos, 19 mil alunos na rede, e a gente serve, por exemplo, em cada unidade escolar, cerca de 65 a 70 mil refeições por dia. Por dia? Por dia. Né? E muitas dessas crianças, não estou aqui sendo demagogo, mas muitas delas só comem quando vão para a escola. Sem dúvida, sabemos disso. Né? E também impedir e dificultar um término do ano letivo com os seus 200 dias, tudo que a gente programa para fazer, nesse finalzinho eu acho um pouco... entendo todas as reivindicações, mas acho um pouco prematuro, talvez, né? Porque a gente precisa... se não tivesse tendo diálogo, tudo bem, mas está tendo diálogo e está tendo avanço. Então é um pedido, eu fiz isso hoje com eles, conversei com eles sobre isso, não sei se é categoria, o que eles vão entender sobre isso, mas a gente está avançando nesse sentido. Renato, você completa
aproximadamente 5 meses à frente da secretaria. Tendo uma experiência de mais longa duração no governo anterior, no governo do ex-prefeito Rogério Cabral, e retornando nesse governo, inclusive por mérito profissional. A escolha não foi preferencialmente por uma decisão política, e sim profissional, técnica, até porque você desenvolveu um trabalho muito bom no governo anterior, o que o credenciou para retornar. Na sua leitura, quais são os avanços e os desafios que a Secretaria Municipal de Educação conquistou, obviamente, e ainda tem por superar durante os próximos anos de mandato do atual governo? Eu fico bem tranquilo, porque o público, nosso alvo, né, vamos dizer assim, nossos professores, o pessoal de apoio, nossos alunos e pais de alunos, tem um reflexo das nossas atitudes e eles sentem isso em casa, né, e os professores sentem isso nas escolas, né. Então, todos sabem que quando eu voltei com desafio de avançar, mas principalmente regularizar e acertar os problemas que existiam durante esse ano. Então, todas as carências, todas as ausências nas unidades escolares que eram sentidas por esse grupo, já estão podendo sentir os avanços. Vou dar alguns exemplos. Estavam com problemas de material de limpeza, foi resolvido. Estavam com problema de papel A4, foi resolvido. Estavam com problemas de dedetização nas escolas, nós licitamos, foi resolvido. Estavam com problema na recarga de extintores, estavam com vários problemas, pneus dos carros, também foi resolvido. Acho que das 7, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, das 7, 6 obras estavam paradas. Algumas que foram licitadas não tinham começado. Então, esses problemas se tornaram o meu foco nesses 4 meses e meio à frente da Secretaria, para tentar normalizar. E estou ficando um pouco animado agora, porque estou vendo muitos desses processos alinhados. Então, nós conseguimos voltar com as obras do Padre Rafael, que estava parada, que é uma reforma grande, né, e um bairro que precisa muito. Nós conseguimos iniciar a obra da João Batista Faria na Pracinha da Vilagem, iniciar a obra Otelina atrás do Colégio VVI. Nós conseguimos avançar nas obras do Colégio São Lourenço, onde caiu e está praticamente pronto para inaugurar. Nós também colocamos força na obra da creche Yolanda, em Santa Bernadette, para que a gente também possa avançar. Retornamos com a obra polêmica do CEINF São Jorge, em Conselheiro Paulino, para que a gente possa inaugurar. Quer dizer, a gente tem aí, se tudo andar do jeito que está, a gente já inaugura 2 ou 3 unidades na primeira semana de aula de 2018. Né? Isso fazendo com que a rede, a estrutura física, que os alunos possam ter esse melhor desempenho, né? Porque você, com uma escola arejada, ampla, clara, né? Hoje, só para você ter uma ideia, a gente estuda, as crianças estão estudando em São Lourenço num galpão emprestado pela associação de lá. Então, a gente tem que avançar em todos esses aspectos. E em 5 meses, verificar tantos avanços assim, me dá uma força para continuar. Ânimo. Força e ânimo para continuar, para poder parar de apagar um pouco o incêndio e pensar a educação a médio e longo prazo, que é o que a gente está fazendo agora. Antes de você prosseguir na sua análise, quais são as últimas notícias? E eu tenho certeza que seria uma pergunta aqui recorrente da nossa audiência, se estivéssemos ao vivo, em relação à escola municipal situada na localidade de Varginha. Então, essa licitação aconteceu em outubro do ano passado. Questões de orçamento, de reempenho e entrada do novo governo, de nova secretária, depois a saída da nova secretária e questões de transição de governo. No meu retorno, nós conseguimos de novo fazer o reempenho dessa obra e a gente colocou o processo para andar para poder, agora no mês de setembro, estar dando memorando de início e começar a obra do Colégio de Varginha.
Foi uma obra licitada por R$2.800.000 e a empresa vencedora venceu abaixando de R$2.800 para R$2 milhões. Essa empresa, ela agora, no mês de setembro, alegando a defasagem do tempo, pediu reequilíbrio financeiro e foi negado pela Procuradoria. Primeiro que não foi feito nem contrato ainda, então não poderia, né? E segundo que o preço abaixou, se desse reequilíbrio ultrapassaria o valor do segundo colocado. É uma questão burocrática e complexa. Semana passada entrei em contato com a empresa dizendo que foi negado, para ela tomar ciência que foi negado o pedido dela e que ela dissesse por escrito se ela vai fazer a obra pelo preço que ela conquistou na licitação ou se vai abrir mão, o segundo colocado seja chamado. Então, é bom que a população de casa saiba como que é difícil, por exemplo, se essa empresa abrir mão e o segundo colocado não quiser, nova licitação, porque nós não temos um terceiro colocado. Então, a gente espera que a empresa faça, afinal de contas, ela baixou o preço na licitação para poder fazer, para poder ganhar a licitação, e em contrapartida o município e as crianças estão bem hoje, não tem mais o transporte, nós reformamos a unidade que eles estão em Varginha, nós não temos mais aquela pressão, mas ao mesmo tempo a gente tem um terreno desapropriado, nós temos um recurso para fazer a obra e estamos esperando essa desenrolar burocrático e jurídico que se transformou a obra de JK. Recebi semana passada uma comissão de professores, pais e a comunidade, entenderam, mostrei o processo, mostrei tudo, para que eles possam entender. Agir dessa forma. Semana passada eu recebi 3 comunidades, recebi lá na minha sala e a gente passa com a situação real, sem jogar sujeira para debaixo do tapete, sem esconder nada. Falando a verdade, e a gente vai, dessa forma, esclarecendo. Sem dúvida. Esse tipo de informação é absolutamente necessária porque se trata do uso de recursos públicos. E aí, além do aspecto da legalidade, me parece que também tem um aspecto da moralidade do emprego, dos poucos recursos que ainda a Secretaria tem disponível. Não obstante o fato de ter o maior orçamento do município, é a pasta que contempla o maior valor dentro de toda a peça orçamentária do município, mas também tem o maior contingente de servidores do município. Então, o emprego zeloso desses recursos, e eu tenho certeza que você o faz dessa forma, é absolutamente necessário num país que, infelizmente, constatamos diariamente o mau uso desse mesmo recurso. Agora, Renato, ainda nessa linha, quais são aquelas questões que você pretende melhorar, ou seja, te incomodam? Conforme você disse, você está no seio de uma família sempre envolvida com a educação. E certamente, eu imagino que nos tradicionais almoços de domingo, talvez essa conversa deve permear por esses assuntos, obviamente. E quais são aquelas questões nesse sentido que, como professor, profissional da educação, ainda te incomodam e de que maneira você pretende resolvê-las? Me incomoda muito a questão salarial, lógico, né? E é uma questão que foge, eu acho que foge até a nossa alçada municipal, né? A gente precisa ter mais recursos, mais repasses do governo federal, a gente precisa rever a questão da lei de responsabilidade fiscal. Sem dúvida, porque sem dúvida. Senão, mesmo com o maior repasse de Fundeb, que eu poderia talvez dar algum aumento ao professor, fica agarrado por causa da lei de responsabilidade fiscal. Só para você ter uma ideia, o Fundeb é praticamente o mesmo há 4 anos. Então, você teve, se não me engano, em um ano desse, 6% de aumento. E aí, a merenda já aumentou, quando você licita, aumenta todo ano um percentual maior, né? A inflação vai comendo, então você com o mesmo valor você vai comprando menos coisa, né? Então você precisa fazer com que
o governo federal faça repasses maiores, que o investimento em educação ele seja maior do que é hoje, para que você possa avançar mais rapidamente. Senão você vai ficar avançando a conta-gotas. Dá para avançar, senão não estaria lá. Se eu achasse que não dá para avançar nada, eu não teria voltado, porque eu sinto que dá para fazer, eu sinto que dá para avançar, aos poucos. As pessoas têm que ter um pouco de paciência. Hoje nós temos também um grande problema, que são as creches, vagas de creche. Hoje eu estava conversando agora no almoço, a menina falou assim, minha filha está lá no Jardel Watts, Renato. Eu falei, e comecei a conversar com ela, agora há pouco tem, 1 horinha. E ela falou assim, não estou com diferença não, da onde eu tirei. E minha filha estava na escola particular e eu levei para o Jardel e estou gostando. Então, você vê que tem coisas boas na rede municipal, e muitas coisas boas. Quando eu falo esse número de 65 mil refeições por dia, quando a gente diz que a gente tem avançado nos prédios, na qualidade das obras, nas capacitações, avançamos muito em capacitação. A gente está participando da FLINF, levamos nossos professores para a FLINF, sorteamos vaga também, não podemos levar todos, mas nós levamos alguns professores também para a Bienal. A gente está fazendo um projeto, fechando um projeto Ilumina com a Energisa, para avanço também na nossa rede municipal. Nós criamos a provinha que eu falei que você ia criar. Exato. Há 4 meses e meio atrás, e agora a gente vê o governo federal na mesma direção, quer dizer, nós estávamos no caminho certo, as crianças já estão fazendo um testezinho, a provinha vai ser no final desse mês para a gente dar fazer um parâmetro de cada unidade escolar, como é que nós estamos, onde a gente pode avançar. Então, fizemos uma parceria com uma farmácia, levamos quase 600 crianças para o cinema, com uma empresa de ônibus, levamos circo para as unidades escolares, fizemos com os cavaleiros, distribuímos livros. Então, tem muita coisa positiva acontecendo, Zuri. Mas quando acontece um problema, por causa das redes sociais hoje, por causa do celular, por causa do WhatsApp, exatamente, se valoriza muito o negativo isolado. Acontece um problema num carro que deixa de entregar uma merenda, uma carne num dia, isso já se transforma e esquece os 65 mil que já foram entregues naquele mesmo dia em outras unidades escolares. Mas a gente sabe que isso existe, isso vai acontecer, a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu só peço que as pessoas, antes de replicarem, de compartilhar, procurem saber a verdade, porque o que foi verdade a gente vai assumir. Aconteceu o problema de falta de material de papel de limpeza há 2 meses atrás, aconteceu, e nós resolvemos o problema. Mas depois ficaram falando que faltou de novo e não faltava. Tem lá no depósito, tem como mostrar foto, que não falta, que é isso. Aí ficam ainda repercutindo. Isso, e não sendo verdade. Isso incomoda. Você tem que estar dedicando um tempo seu para responder mentira, isso incomoda um pouquinho. Agora, responder falando realmente de problemas, que não são poucos, existem. Me incomoda muito passar indo para a minha sala e ver criança sem vaga de creche. Isso me incomoda muito, Zuri. Dá tristeza você ver uma mãe lá querendo uma vaga e a gente está trabalhando para isso. Nós temos uma equipe, a gente já está fazendo algumas alterações. Não, em Olaria nós temos um problema, o Messias está um pouco subutilizado, nós vamos descer com os alunos de 1º ao 5º do Américo Ventura para o Messias e vamos transformar o Messias numa creche. Nós vamos abrir cerca de 90 vagas para aquela na comunidade, ali no Alto de Olaria, que é um público que a gente tem pontuado, que é onde tem muita carência de vaga de creche. A gente, com essa abertura do João Batista Faria ali no centro, em Otelina e com o CEINF São Jorge, a gente vai conseguir aí ter pelo menos umas 500 vagas novas de creche no ano de 2018, no decorrer do ano. Ótima notícia. No decorrer do ano. Mas, se a gente continuar tendo essa vinda das escolas particulares, essa crise, se ela não der amenizada, a gente vai fazer 500 vagas e vão surgir 500 novos. Então, isso preocupa um pouco também. Eu queria que você incluísse, Renato, e quero que você inclua nessa sua avaliação, o funcionamento do transporte escolar. Sempre também é motivo, por vezes, de críticas, e hoje eu ouvi um termo muito interessante que dá conta da proliferação da fake news. Achei sensacional esse termo, também conhecido como notícias falsas. Sensacional esse termo. E, por vezes, notícias dão conta de
falhas e imprevistos que, sem ser devidamente apurados, são disseminados nas redes sociais, nas suas inúmeras possibilidades, sem que haja o cuidado da apuração e da averiguação. No que se refere ao transporte escolar, os alunos que utilizam desse serviço estão sendo bem atendidos? Estão, Zuri. Isso eu garanto. Nós não temos o setor de ouvidoria, você pode procurar tanto da Prefeitura, quanto da Secretaria Municipal de Educação, quanto o setor de infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, que cuida do setor de transporte, ali junto, não tem reclamação do serviço prestado pela empresa. Eu, por exemplo, estou há 4 meses e meio, não recebi nenhuma reclamação. Aliás, teve uma reclamação de, não, você pode atender mais uma criança nova na rede, mas aí não foi licitado esse trajeto, alguma coisinha assim que você tenha que suprir uma determinação do Ministério Público, mais um cadeirante, você tem que ter um carro adaptado, algumas questões desse tipo que surgem. Agora, não foi fazer o transporte, o carro não foi, o carro está com pneu careca, não está sem o cinto, não tem reclamação nenhuma, zero de reclamação, né? O que vale a pena frisar também, Zuri, é que às vezes a comunicação falha, né? Fala-se, por exemplo, de 10 milhões de reais de transporte, mas o executado foge isso aí muita coisa. Eu acho que esse ano, para você ter ideia, não se executa 8 milhões e 200, 8 milhões e 300. Esse é um primeiro ponto. Segundo, não é só o transporte escolar. Por quê? Porque o transporte escolar ficou muito caro. Ficou muito caro porque se incluiu mais educação, que é o contraturno das crianças nas escolas. Se eu for licitar só o transporte escolar regular, não passa de 5 milhões de reais por ano. Não passa. O que acontece é que você dobra a quilometragem quando esse mesmo transporte tem que levar a criança em casa e apanhar e trazer no turno da tarde e levar de volta. Isso é que acontece. Então, a gente tem até está revendo essa situação. Se a gente já licita com mais educação, por quê? Porque o que acontece é que o mais educação às vezes não começa junto com o regular. Às vezes o recurso do governo federal só vem em março, abril. E aí você licita, prende o empenho, né? Você fica com esse dinheiro, com esse recurso, né? E só faz de maio em diante, e só algumas unidades escolares são liberadas, às vezes, para ter mais educação, não são todas. Então, a gente está reavaliando essa questão toda, a gente pretende abrir o processo licitatório agora, no mês de novembro, já para ter uma antecipaçãozinha, para que as empresas possam vir e participar. Então, a única coisa que a gente pode dizer é o seguinte, se as pessoas quiserem que esse preço abaixe, as empresas têm que vir para a licitação. Participar da licitação. Há uma licitação de 2 milhões e 800, que teve briga, caiu para 2 de JK. Se vierem mais empresas participarem de uma licitação que comece ano que vem por 6, 7, sei lá, a tendência é cair o preço. Então, a gente está preocupado com isso, eu mais do que ninguém, porque se eu consigo economizar 1,5 milhão, 2 milhões de reais, é uma escola nova, Sem um dúvida. Material que eu compro, porque se fala de um orçamento grande, mas um orçamento onde é consumido quase que 70% para a folha de pagamento. Então, hoje se fala aí de 115 milhões de reais para 2018. Exato. Né? Desses 115 milhões, 80 praticamente é folha de pagamento. Quais são as fontes de recursos da Secretaria Municipal de Educação, entre verbas federais, estaduais e municipais? Basicamente, salário educação, Fundeb, alguns convênios e 0001, a fonte de tributos municipais, 25%. Fonte própria. Isso. Basicamente, o nosso maior recurso é de Fundeb e praticamente tudo em folha. Aplicado na folha de pagamento. Na folha de pagamento. Ou seja, a sua margem para investimentos na estrutura é muito reduzida. Se você levar em consideração que quase 10 milhões é de merenda e quase tudo pago pelo poder público municipal, né, com recurso próprio, né, muito pouco vem de fora. O transporte, muito pouco vem também do PNAT. Então, também você já está falando de praticamente com alguns materiais de insumo normais, a gente está falando de 100 milhões de reais.
né, envolvidos só na folha, no transporte e na merenda. Aí você vai ainda para... Você tem luz, você tem carro, você tem material para comprar, você tem essas licitações pequenas. Inúmeras outras sobra muito pouco para fazer investimento. Sem dúvida. Então, infelizmente, o repasse da União para os municípios é muito pouco. Muito pouco, e não dá para você pensar em grandes avanços em um curto espaço de tempo. Existe algum repasse de origem estadual? Não. Nenhum? Nenhum. Ou seja, se não me engano, teve ônibus uma vez, um ônibus desse amarelão que veio, mas algumas emendas parlamentares, principalmente de Brasília, né, que chegam algumas, né, e isso ajuda um pouco. Quanto mais emendas colocadas aqui para o município, a gente desafoga um pouquinho o nosso orçamento. Você toca num aspecto interessante, por vezes mal compreendido e mal explicado, que são essas emendas parlamentares. Já tivemos oportunidade de entrevistar por inúmeras vezes deputados que afirmam terem destinado determinada emenda parlamentar para que seja aplicado na construção de uma escola em determinado bairro. Isso realmente se efetiva ou essa emenda parlamentar acaba sendo feita de tal forma que se torna inviável a sua aplicação? Não, algumas chegam, né? Nós temos algumas obras que foram de emendas parlamentares. Outras, o deputado fala, e é verdade, ele coloca realmente a emenda, mas da emenda colocada até a liberação do seu recurso é um pedaço grande, né? E às vezes essa emenda demora 4, 5, 6 anos para chegar. Então, e algumas delas não são liberadas. Que pedem, inclusive, contrapartida do município. Pedem, todas elas pedem. Algumas um pouco menos, outras um pouco mais. Nós não podemos também negar que, às vezes, isso atrasa por problemas nossos, internos, né? Eu quero a titularidade da área, isso atrasa. Aí mas tenho da área total. Agora mesmo eu estou com um problema, uma diligência em relação a isso. Questão que nós mandamos a titularidade da área, ela diz que o terreno é muito grande, mas eu expliquei, o terreno é grande mesmo, né? De uma emenda para uma creche em Olaria. E nós colocamos ali ao lado do CIEP, ali no terreno da Vispressa, que é grande. A titularidade da área vai até lá em cima, perto do ginásio. Vai até a vertente, exatamente. E eles estão alegando que o terreno é muito grande. Aí nós botamos no Google, mandamos para o FNDE de novo. E essas coisas vão e voltam várias vezes, né? Então, às vezes, colocar uma informação no sistema. Às vezes, quem está cuidando disso colocou a informação numa aba errado. Esses problemas acontecem. Acontece, e às vezes o deputado tem razão de falar se houve uma falha ali ou não houve, mas às vezes também o deputado não teve habilidade suficiente também para liberar lá junto ao presidente, né? Não teve força política para liberar o seu recurso também para determinado município. Então, os problemas acontecem de vários lados, né? Mas é sempre bom a gente ter os deputados que, independente de situação ou de oposição, coloquem emendas para educação, saúde, esporte, né? Sem dúvida, sem dúvida. Encerrando esse bloco, Renato, você citou que as pessoas que tiverem a necessidade de encaminhar reclamações para a secretaria e também elogios, amigo, obviamente. Qual a melhor forma, qual canal mais direto para que isso aconteça? É ouvidoria. 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 A gente recebe, né? E a gente responde. Então, e também marcar lá comigo. Pode não é tão rápido assim. A gente tem muitas procuras, lógico. Muitas procuras. Só de servidores, são cerca de 3 mil e muitos deles querendo falar comigo, né? Então, eu faço, às vezes, por exemplo, terça, quarta, uma agenda estendida. Semana passada, eu saí na quarta-feira, eu atendi a comunidade do Catarcione, junto com os pais e a escola de lá, a creche Irineu. Atendi em seguida a creche Cantinho Feliz com os pais de Muri e a JK de Varginha. E nós saímos de lá, a última, que foi a creche Irineu, saiu de lá às 9h30 da noite comigo. E a gente vai, porque é mais fácil para mim marcar, às vezes, à noite, porque não tem os problemas do dia a dia para resolver. Você vai num controle interno, é chamado para falar com o prefeito, alguma coisa assim. Mas a gente tenta.
dependendo do que diante de assunto, se for alguma denúncia, alguma coisa, o nosso jurídico também ouve bastante também lá, pode procurar, que a gente está aberto à disposição. Agora, mesmo saindo tarde assim da secretaria, nas noites de quarta-feira, você consegue chegar em casa a tempo de assistir e sofrer com o Clube de Regatas Vasco da Gama? Consigo, tem que arrumar. No dia que tem jogo, eu marco só até 8. Para se preparar psicologicamente. Isso aí, né? Mas para quem se preparou para brigar nessas últimas rodadas, para não descer, eu estou alegre. Não tenha dúvida disso. O objetivo já foi conquistado. Ainda estamos brigando um pouquinho ali em cima. Não, mas está tranquilo, amigo. Fique sossegado. Depois do intervalo, continuaremos conversando com o secretário municipal de Educação, o professor Renato Satiro, que sempre comparece, atende os nossos convites e de maneira assim muito transparente, calma e tranquila, aborda todos os aspectos que são propostos aqui durante a nossa conversa informal. Depois do intervalo, retornaremos continuando com este momento especial que o programa Cidade Real lhe oferece nesse mês de outubro, como forma, inclusive, simbólica de prestar uma homenagem a todos aqueles envolvidos e comprometidos com o setor da educação. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Já pensou em solicitar suporte técnico direto do seu smartphone? Com o aplicativo Minha Gigalink, você pode. Consulte seus boletos, crie novos e-mails, dê um upgrade na velocidade da sua internet e muito mais. E quem ainda não é cliente pode contratar internet sem complicações. Aplicativo Minha Gigalink, com você aonde você for. Acesse a sua loja de aplicativos e baixe agora. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de bons serviços. Durante o intervalo, a querida jornalista Rosa Martiri, que também se desdobra nas funções de assessora de comunicação da secretaria, mostrou todas as suas habilidades culinárias, nos atendendo da melhor forma possível. Para não comprometê-la, omitirei os detalhes. Sob risco de ter alguma dificuldade no próximo retorno do secretário municipal de Educação e, assim sendo, me conterei neste momento. Renato, uma outra questão também que precisa ser abordada é o que envolve resultado e desempenho. É uma discussão assim, muito afeta a área esportiva, especialmente o futebol, em que nós gostamos muito. Mas qual é o desempenho do setor nas avaliações que são feitas, mesmo com a criação da provinha, que nem você chamou, que me parece algo assim muito oportuno, porque trata de maneira muito local essa questão, com o desempenho dos professores, enfim, quais os resultados que nós temos da qualidade do ensino público em Nova Friburgo? Nós tivemos os dois últimos resultados do IDEB, né? O penúltimo excelente, né? Excepcional, e o último nós tivemos um bom resultado também.
Nós estamos bem avaliados no município do Rio de Janeiro. Nova Friburgo... Bem avaliados? Bem avaliados. Nós somos bem avaliados. No Estado? No Estado. Desculpa, falei município, né? No Estado do Rio de Janeiro. A gente está preocupado, agora tem outra prova, né? Agora a Prova Brasil, agora no final desse mês, e a gente vem se preparando para que a gente tenha, de novo, um bom resultado, né? Porque não envolve só a prova em si, né? Trata-se de vários aspectos que inclui o final do resultado, né? Então, em relação à distorção idade-série, que nós estamos com um projeto para que também isso seja diminuído. A gente tem a evasão escolar. Então, nós temos vários aspectos que compreendem essa prova e esse resultado final de IDEB. Em relação à provinha nossa, é porque a gente sabe que tudo passa por uma boa alfabetização. E a gente tem o resultado de que a gente via alguns alunos com dificuldade de ler, escrever e fazer questões básicas no terceiro ano. No terceiro ano? No terceiro ano. Então, a gente precisa, não é uma prova, vou aproveitar de novo, né, a sua... Por favor. Não é uma prova para estigmatizar nenhum colégio, não vai ser divulgado qual a nota os colégios tiveram. A gente vai divulgar somente um percentual de tantas unidades escolares, tantas tiveram a nota A. Ou seja, não vai ser criada uma competição entre as unidades. Isso. A gente quer, Zuri, eu já falei isso na reunião de diretores, a gente quer fazer uma prova diagnóstica. Primeiro, entender o porquê de determinadas escolas estarem com resultado bom e porquê de determinadas escolas estarem com resultado ruim. Se esse problema está no alfabetizador, se esse problema está na direção daquela unidade escolar, na estrutura, na família, na comunidade ou na Secretaria de Educação. Eu tenho um problema grave, que eu vou até falar aqui, porque é importante falar dos nossos problemas também. Como nós temos o Décio Monteiro Soares como uma escola de 3 turnos, né, eu tenho dificuldade de conseguir dobras para professores quando acontece alguma carência naquela unidade escolar. Então, nós estamos com problemas de substituição de um professor de primeiro ano lá. Então, naturalmente, um resultado de uma provinha para essa turma que ficou prejudicada por falta de um professor, a gente tem que analisar isso no contexto também. E a culpa desse problema vai ser nosso. Logicamente. Então, a gente quer justamente um diagnóstico de toda a rede para que a gente trace um objetivo e estratégias para melhorar e ano que vem avaliar o resultado de 2018 com o resultado de 2017 e se a nossa estratégia foi certa. Agora mesmo nós implantamos o SIGA, que é um projeto justamente fazendo com que esses alunos que têm uma distorção de idade-série possam ter um acompanhamento mais personalizado. E a gente vai ter um resultado disso no ano seguinte, não agora, mas no ano seguinte também. Então é preocupação mesmo, por quê? Porque esse aluno que começa mal, depois ele não tem dificuldade de interpretação de tudo e vai mal a vida toda. E aí a gente pega o professor do Estado, que às vezes pega um aluno de 6º ano, que vem do município com a dificuldade, a gente pega e vai para o ensino médio ruim, e a gente tem que pensar na qualidade do ensino municipal. É gratuito, mas tem que ser de qualidade. Sem dúvida. Então, esse é o desafio. Não vai ser de uma hora para outra, mas esse início, esse pontapé inicial, vai ser muito importante para o futuro. Os próximos secretários municipais vão ter um parâmetro melhor, vão poder avançar e a gente pretende deixar um legado muito maior do que deixar uma obra entregue ou deixar esse legado de melhoria da qualidade da educação. Sem dúvida, você não consegue, em qualquer setor, tratar aquilo que você não conhece. Então, esse diagnóstico, também conhecido carinhosamente como provinha, será uma ferramenta fundamental para que se crie esse diagnóstico, detectando, sobretudo, as ausências, as falhas, as distorções. E, nesse sentido, existem, ou melhor, já, de certa maneira, afirmando, quais são as carências de professores em determinadas matérias na rede municipal de ensino e como isso está sendo compatibilizado com os concursados públicos recentes. Obviamente que nós sabemos que existem a carência, até por conta de uma dificuldade extrema na formação de novos professores, comentamos aqui na semana passada com o professor Ricardo Lengruber, e que tira
do mercado profissionais especializados. Certamente isso na secretaria também acontece. Como o secretário está tentando equacionar esta lacuna? Zuri, eu falo com bastante tranquilidade desse assunto, porque em dezembro eu fiz a primeira chamada de concurso, fui eu que fiz, quando eu estava ainda secretário de Educação, no governo anterior, e diminuí muitas carências, inclusive respondendo a questões judiciais sobre as carências que existiam na rede. Ao assumir agora, novamente, fiz outra chamada de concurso, onde eu posso dizer, Zuri, que se a gente levar em consideração que eu tenho dobra, hoje de PR1, de anos iniciais, eu tenho raríssimas carências, raríssimas de professores de sala de aula. E dependendo de como for avançando as nossas reorganizações da rede, essas questões todas, a gente pode até zerar esse tipo de carência, de PR1. Né? De PR2, professores específicos de determinadas matérias, nós ainda temos algumas carências. A gente fez uma chamada do concurso, alguns não compareceram, então eu tenho uma carênciazinha em matemática, outra em ciência, mas muito pouca também. Levando em consideração que a gente tem 17 unidades que atendem esse público de 6º ao 9º ano, são carências... não dá para se falar que carência é aceitável, né? Sem dúvida. Mas são carências pequenas. Admissível. Né? E a gente está tentando, a gente vai fazer, desses que não apareceram para o concurso, fazer uma nova chamada para que a gente possa absorver. Né? Mas hoje eu estive na coordenadoria, na Regional Serrana aqui, e também é o mesmo problema do Estado, que às vezes mesmo chamando do concurso não está vindo. É uma carência mesmo, um apagão, né, de formação de professores em determinadas disciplinas aqui no nosso município. E a gente vai avançando. Agora, meu maior problema é merendeira e auxiliar de serviços gerais. Esse é o meu maior problema. E o de serviços gerais chega a ser gravíssimo. Chega a ser gravíssimo. Chega porque a gente não tem nem do concurso para chamar. Então, a gente precisa se pensar em talvez um processo seletivo para o ano de 2018, né, para que a gente possa diminuir. Eu atendo as diretoras e na sua grande maioria, todas as reivindicações são: ou eu preciso de mais uma merendeira, ou eu preciso de mais um auxiliar de serviços gerais. Às vezes uma escola que necessitaria de ter 4 merendeiras tem 3, uma entra de BIM, e aí fica o quadro naquela unidade escolar fica bem complicado. Agora é muito dinâmica a rede, né? Então você tem muita gente de BIM, aí tem uma carência um pouco maior, de repente volta alguns e aí a carência some um pouquinho, por isso que a gente não dá para a gente ter um número fidedigno. Mas a gente tem, quando eu tive há pouco tempo com o deputado Conte Bittencourt e expliquei que a nossa rede é uma rede basicamente por concursados, ele ficou surpreso que Friburgo já esteja a esse ponto de não ter contratos e tá a maioria já com seu quadro todo de concursados. Isso é muito importante também frisar. Agora, a nossa rede é muito competente. Não é porque eu estou aqui, não é para... Ela é muito eficiente, muito comprometida. São pouquíssimos os casos que a gente vê de pessoas que já deveriam ter se aposentado ou que nem deveriam estar trabalhando porque não se dedicam tanto, né? A nossa rede, elas desdobram. Às vezes uma merendeira para fazer merenda e a outra está de licença e uma sozinha faz, e aquelas panelas pesadas. E às vezes o auxiliar de serviços gerais faz uma hora extra para cobrir o outro que faltou. Eles se desdobram. E nossos professores também fazem um trabalho maravilhoso. Isso aqui nós estamos falando, eu falei alguns resultados, alguns avanços na rede, mas as escolas em si, elas divulgam diariamente nos seus Facebook algumas ações isoladas em suas unidades escolares sensacionais. Suas festas, suas feiras de ciência, eventos. Então a rede é muito comprometida. Eu queria até aproveitar para parabenizar os professores e toda a rede de educação. Eu mandei um e-mail, mas aqui a gente tem esse privilégio de falar para todos e dizer que... agradecer. Na verdade, é um momento que a gente parabeniza, mas só tem a agradecer a todo o pessoal da educação. Dizer que infelizmente, a gente não conseguiu voltar com as festas. Nós fizemos 2 festas para o pessoal da educação nos anos de 2015 e
2015 e 14, onde os professores adoraram, conseguimos fazer sorteios, conseguimos fazer com que eles se desliguem um pouquinho do seu dia a dia, se divirtam, relaxem. Sejam valorizados, amigo. Pode até parecer assim, não, mas está cheio de problemas, faltando isso, mas você vai fazer festa. Mas eles gostavam e me cobram isso. E é um ano atípico e, se Deus quiser, ano que vem a gente retoma e a gente possa, no mês de outubro, estar, pelo menos, fazendo uma festa para eles, né? Para todo o pessoal de educação, e que era muito gratificante. Abraçar, passar de mesa em mesa, dar um abraço aos servidores. Dúvida. Às vezes você não tem um contato diário com eles, então é só um recado que eu precisava passar. Recado passado e dado. Agora, companheiro, você tocou num outro aspecto aí também que precisamos abordar, e quero registrar nesse momento a competência e eficiência da nossa equipe técnica, que está se desdobrando para levar até você takes, também conhecido como tomadas inéditas e absolutamente interessantes da dinâmica do nosso programa. E aqui cito Marconi Júnior, nosso repórter cinematográfico, como também o nosso eterno diretor técnico Antônio de Pádua de Lima Coutinho, que também tem nome de embaixador. Amigo, estatísticas oficiais dão conta que no nosso país temos cerca de 8% de analfabetos ou analfabetos funcionais. Se projetarmos isso para Nova Friburgo, chegamos aí, 8% não, 4%, melhor, corrigindo. Chegamos a um público de cerca de 8 mil analfabetos ou aqueles que também são conhecidos como analfabetos funcionais, que têm dificuldade em escrever, mas de uma forma assim geral e com dificuldade também ler. Ou seja, é um índice absolutamente elevado que nos incomoda e revela uma realidade absolutamente indigna em saber que aproximadamente temos esse percentual de 4% em Nova Friburgo, com uma população ainda sem ter sequer alcançado as primeiras noções, as noções básicas no que o sistema de educação pode oferecer. Como a Secretaria está tratando esta população que acaba sendo afastada e marginalizada do convívio da sociedade? Zuri, primeiro que eu acredito que a gente tinha que levar em consideração esses dados, mas a gente tem um fator que nos favorece. A gente já vinha realizando um crescimento e a abrangência na educação de jovens e adultos aqui em Nova Friburgo, né? Então eu acredito que esse número seja menor aqui na nossa região. Hoje, por exemplo, nós já temos aqui cerca de quase 1.000 alunos de educação de jovens e adultos. Ótimo. Inclusive com a abertura de algumas turmas de EJA no período diurno, né? Então isso faz com que a gente vá avançando cada vez mais. Logicamente, a gente ainda encontra algumas distorções que vale a pena também que as pessoas entendam. Por exemplo, o FNDE e o Tribunal de Contas, às vezes, não consideram determinadas coisas. Por exemplo, eu gasto com EJA, eu não posso pagar por Fundeb. Entendeu? A escola de enfermagem, nossa, a gente não pode pagar com Fundeb. Tem algumas amarrações que a gente não pode ampliar tanto, porque a gente tem essas limitações financeiras. Por exemplo, uniforme escolar. Uniforme escolar a gente só pode comprar se a gente botar além dos 25%, porque o FNDE não considera como desenvolvimento do ensino. Banda, instrumentos para banda, o FNDE também não deixa que a gente compre dentro dos 25%. Quer dizer, você tem que fazer um aporte ainda maior de recursos para determinadas aquisições. E isso amarra um pouco a administração pública e amarra também esse crescimento nosso, que a gente gostaria de abrir mais 10. Nós temos pedido de abertura de EJA no Rui, Sanglar,
Nós temos pedido de abertura de EJA lá na escola onde a gente pôde reinaugurar a Alcides Francisco Brantes. Só que a gente está indo aos pouquinhos, porque a gente já tem um número grande de atendimento. Fizemos uma parceria há pouco tempo com a assistência social e abrimos uma turma no Clube de Xadrez. Então a gente está, Marileve Zone, ela está cuidando dessa parte com muito carinho e a gente está avançando. Então, a gente precisava de números mais exatos no próprio município para ver o percentual correto. Seria interessante, se você me permite aqui a ousadia, fica como dever de casa para uma próxima entrevista, porque é uma realidade que nos incomoda. Nós, que estamos aqui nesse momento, tivemos o privilégio e a oportunidade de frequentar os bancos escolares, mas muitos sequer não têm as noções básicas, amigo, de leitura e escrita. No século XXI, com uma tecnologia absolutamente disseminada, com inúmeras possibilidades, e ainda a gente convive com essa realidade indigna, que evidentemente precisa ser urgentemente erradicada e particularmente me causa muito incômodo saber que em Nova Friburgo ainda temos, com certas variações, um contingente populacional que ainda não teve esse acesso, e tenho certeza que a Secretaria está empenhada em resolver essa questão de forma definitiva. Por derradeiro, já estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa, sempre muito tranquila, muito saudável, até porque você se porta dessa maneira, sendo claro e transparente. Estamos aí já nos preparando para a reta final do ano. Qual a mensagem que o secretário municipal de Educação, o professor Renato Satiro, deixa para a categoria? Por vezes, também tomada por um certo desânimo. Eu entendo que o pessoal do setor, os professores, mais do que uma profissão, têm uma missão, mas precisam ter esse reconhecimento, especialmente das autoridades públicas, que também tendo suas limitações. Mas muitos daqueles que se mostram empenhados e comprometidos com a causa o fazem por missão, por entenderem que é uma forma, inclusive, de proporcionar qualidade de vida. Mas, por outro lado, não tem a devida recompensa. Qual é a boa notícia, qual é o alento, qual é a perspectiva que o secretário pode deixar para o setor nesse momento? Pior do que o salário baixo, é a falta de condições de trabalho. Porque além de você lidar com o salário baixo, você ainda tem vários problemas na sua unidade escolar. Então, a minha perspectiva é começar o ano letivo sem deixar que falte nada nas unidades escolares. Foi um ano muito tumultuado, um ano muito confuso. Os professores tiveram que usar de criatividade, porque faltou folha, faltou material didático, por muitas vezes faltou as coisas básicas. Insumos básicos. Né? E a gente está trabalhando com muita celeridade, com muita organização, para que eles tenham um início do ano, pelo menos podendo trabalhar sem essa carência nas unidades escolares. Também nessa qualidade dessas obras todas que nós estamos fazendo, que vão melhorar também o seu espaço, né? Onde eles vão ter sua sala dos professores, onde vão ter uma sala arejada, ampla, clara, qualidade mesmo no trabalho, quadros novos, carteiras novas. Ótima Nós estamos notícia. hoje já com cerca de 5.000 carteiras novas já no depósito, para ir trocando aos poucos. Já estamos trocando de várias unidades escolares, né? Para a gente dar a melhor qualidade. Quanto ao salário, a gente torce para que a gente tenha um aumento de recursos, não só municipal, mas também um aumento de repasse federal, para que a gente possa avançar, dar um reajuste, mas isso é uma questão que foge um pouquinho à minha alçada, porque depende de questões financeiras, né? Mas seria muito importante se a gente conseguisse, no ano de 2018, não deixar faltar nada nas unidades escolares, ter condição de dar um reajuste e também fazer uma festa digna para todos os profissionais da educação. Como forma, inclusive, de marcar
a celebração dos nossos 200 anos, do nosso bicentenário. Não tenho dúvida disso, a categoria e o setor merece e precisa. Eu estou trabalhando também para a gente criar um centro de capacitação do profissional da educação, para que ele possa ter um local onde possa fazer suas capacitações, a biblioteca, a informática, as palestras e cursos, e que congressistas possam permanecer nesse local, para a gente também valorizar as capacitações nossas. Excelente notícia. Por derradeiro e rapidamente, a questão que se coloca para encerrarmos a sua competente participação no programa Cidade Real. De que maneira o governo Renato Bravo está comprometido com o setor? A sua responsabilidade, o seu ânimo, a sua motivação fica muito clara para todos nós. Mas o governo, o chefe do Poder Executivo, também entende a importância do setor para um desenvolvimento amplo de Nova Friburgo? Entende sim, Zurito. Tanto entende que, incomodado com a situação, fez uma coisa que muitos não fariam, né? Que é chamar um secretário de governo anterior. Sem dúvida. Que trabalhou para um prefeito anterior, né? Inclusive em campanha, né? E colocar à frente de uma pasta onde algumas pessoas pediam pelo meu retorno. Então isso mostra o interesse em acertar. Eu tenho tido autonomia, né, para tomar algumas decisões e inclusive, atendido pelo secretário-geral a todo momento, quando eu ligo e peço, inclusive pelo Zap, eu vou para aí agora, para tomar algumas decisões emergenciais, que às vezes não dá para esperar 2 ou 3 dias, isso acontece muito. Sem dúvida. Ele está comprometido com a questão da escola em tempo integral. Né? Foi pauta de plano de governo e a gente pretende já fazer uma primeira no CEINF São Jorge nos nossos 200 anos. Então a gente tem ele tem recebido a categoria para negociar algumas melhorias para a categoria. Então eu acredito que a gente está unindo forças. Né? As pessoas só não podem pensar que vai ser num estalar de dedos e num passo de mágica, que todas as escolas que precisam de intervenções vão ter, que todas as carências vão sumir e que o salário vai duplicar. Essas questões não adianta a gente mascarar. Aos poucos. Aos poucos a gente vai avançando. Companheiro, eu quero agradecer a sua presença. Você sempre muito solícito, muito cordial. Em atender os nossos convites. Você sabe, toda a sua assessoria, que o programa Cidade Real está à disposição do setor para repercutir informações, notícias e também, inclusive, esclarecer aquelas mal entendidas. Você que sempre comparece, agrega conteúdo, informação de utilidade pública. E tenho certeza que, ao assistir este nosso programa, juntamente com dona Denise, a quem mando um beijo carinhoso, lhe parabenizando, sobretudo pela paciência com o seu marido no exercício da função. Nesse momento, a participação e a solidariedade da família são fundamentais. Estarão absolutamente satisfeitos com o conteúdo desta edição, bastante esclarecedora, e certamente você irá comparecer por outras inúmeras oportunidades, levando informação de utilidade pública à nossa população. Encerro definitivamente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, pedindo novamente suas bênçãos, proteções, iluminamentos para todos aqueles do setor de educação que têm, além da responsabilidade, o comprometimento e a missão de promover o desenvolvimento em nossa cidade através da educação, que é justamente a base para um futuro diferente em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.